Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Super honrada com o convite. Queria agradecer, em primeiro lugar, Mafalda e todo mundo, toda a equipe coordenadora também que promovem esses eventos que são super importantes para a gente, porque a gente consegue, na verdade, fazer uma troca de experiência muito boa, né? Acho que as universidades têm cada vez mais que abrir oportunidades desse tipo para que a gente consiga trocar. Bom, olha só, quando eu queria primeiro propor a vocês que não fosse uma palestra, mas que fosse uma conversa, justamente porque tem bastante tempo que eu estou nessa prática, né, de profissão. Eu me formei na UNB em 97, tive o prazer de conviver com os professores de vocês também, e uma época muito rica, né, de produção de arquitetura. E, enfim, esse tempo, né, de carreira, de experiência, de prática profissional permite que a gente aprenda algumas coisas, né? Que a gente leve alguns tombos e que a gente levante e veja como é que a gente pode corrigir e cada vez melhorar. Então, a Mafalda, quando entrou em contato, ela falou, olha, nosso tema é arquitetura do futuro ou futuro da arquitetura, né? Como que a gente vai enxergar essa arquitetura, como que a gente vai dar respostas para essa arquitetura? E como ela falou, tem quase 10 anos que eu abri meu escritório, e abrir um escritório faz com que a gente erre bastante, inclusive, que a gente apanhe bastante, mas a gente aprende um monte de coisas diferentes da prática profissional, que muitas vezes a gente não consegue, né, dar conta desses assuntos todos dentro da faculdade, até porque se a faculdade tivesse que abordar todos esses assuntos, acho que a gente teria uns 10 anos de curso, mais ou menos, né? E aí, enfim, dentro do escritório a gente consegue pensar, na prática profissional, a gente consegue pensar várias situações diferentes. E uma delas é a gente ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, né? A gente parar para analisar o que o mundo está dizendo para a gente, qual que é a resposta que a gente vai dar para o mundo. O que eu vejo, né? O mundo mudou muito. Quando eu me formei em 97 no UNB, eu posso dizer para vocês que bastava a gente ser bons profissionais, bastava a gente trabalhar bem, que a gente ia conseguir emprego, a gente ia conseguir reconhecimento profissional, mas o mundo mudou muito. O mundo se aproximou através da comunicação, da internet, né, do advento da comunicação. E como que é esse mundo hoje, né? A pergunta, na verdade, o mundo mudou e você mudou? O seu cliente mudou? O cliente que vocês vão atender quando vocês se formarem, como que é esse cliente? Como que são as novas relações da sociedade, da comunidade, as relações de família para quando a gente vai fazer um projeto residencial, por exemplo? Eu acredito no seguinte, a gente vive num momento de grandes mudanças, né? A gente entrou na era de Aquário, que é uma era totalmente diferente, que talvez tenha trazido com a própria energia dessa cósmica, né? Mas trouxe pra gente um novo olhar, talvez uma tomada de consciência. E que a gente começou a entender o seguinte, que a nossa lógica, que era uma lógica newtoniana, muito cartesiana, ela passa a estar mais conectada ao que eu acho, o que vem sendo chamado de física quântica. É um despertar da consciência, de fato. As pessoas estão entendendo que todos nós estamos conectados de alguma maneira e que, como se fosse numa rede de pesca, se eu mexo num nó dessa rede, eu consigo influenciar toda a rede, né? Ou seja, as pessoas estão entendendo que a gente precisa ter um olhar mais colaborativo, uma participação mais colaborativa para que a gente consiga sobreviver enquanto sociedade, né? O mundo, então, se conectou. A gente tem a possibilidade hoje de saber como que, por exemplo, o escritório do Kengo Kuma funciona no Japão. Como que o Renzo Piano começa o projeto dele. Coisas que, por exemplo, na minha época de estudante, eram informações que eram muito mais de difícil acesso, né? A gente precisava, eu me lembro que eu ia para a biblioteca da UNB, ao invés da gente colocar no Google a nossa pergunta, a gente ia para a biblioteca da UNB e passava o dia pesquisando uma série de revistas e de livros, porque a gente tinha uma informação
com acesso limitado. Então o mundo se conectou. E eu acho que o mundo se conectar faz com que a gente entenda essas relações todas de uma maneira muito diferente. Eu acredito que o mundo se desconstruiu. E daí essa relação com a física quântica, de que na verdade não existe uma matéria, não existe uma coisa física aqui e rígida, né? As relações são muito mais fluidas. E por ele ter se tornado mais fluido, inclusive tem uma personalidade que eu acho muito interessante, que fala o seguinte. Ele tem uma frase muito emblemática, quando ele foi lutar, quero ver se vocês adivinham, né? Ele foi lutar com o Chuck Norris, e aí ele venceu o Chuck Norris, porque ele era muito pequenininho, e aí todo mundo ficou surpreso com essa vitória, e aí perguntaram para ele, por que você acha que você ganhou essa luta contra o Chuck Norris, que é tipo o dobro de você? E ele falou, be water, my friend, be water. Porque a água, ela se adapta, né? Quando você põe a água no copo, ela adquire a forma do copo. Quando você põe numa jarra, ela adquire a forma da jarra. Quando você congela, ela se solidifica. Quando você tira do congelador, ela fica líquida novamente. Então, ela se adapta às mudanças, né? Então, o que acontece? A gente precisa também ser fluido como a água. A gente também precisa se adaptar às novas realidades. Quais são essas realidades que a gente está vivendo hoje? Que a gente vai precisar dar respostas para as pessoas, para os nossos projetos de residência, de prédios, né? Projetos públicos ou privados. Como que a gente vai fazer com que este mundo seja fluido dentro do nosso pensamento, da nossa mentalidade? Eu costumo mostrar esse gráfico, que é um diagrama do Paul Baran, que era muito utilizado na área de TI. E eu uso ele para indicar o seguinte, que a gente tinha uma relação que era muito centralizada normalmente. Uma pessoa era detentora daquela informação e a partir dela as informações se dissipavam. E a gente passou por um processo de transformação, vem passando, onde esse centro aqui ele passa a ser dividido em pequenos centros, onde a informação ainda era, de alguma forma, centralizada, mas um pouco mais compartilhada. E a gente está caminhando exatamente para esse ponto aqui, onde a gente entende que a informação está distribuída, que as soluções elas podem ser compartilhadas e, na verdade, quanto mais compartilhada, melhor vai ficar a relação. E aquela questão de eu mexo nesse nó dessa rede e eu afeto, eu impacto a vida de todo mundo, né? Então, por que não compartilhar, né? Eu acho que esse ponto, na verdade, é essa mudança de mentalidade que a gente vem sofrendo e entendendo que quanto mais a gente dividir o conhecimento, maior a gente vai ser, né? Também porque a gente vai estar usando a força do grupo, né? E aí, tudo isso nos levou a repensar a nossa forma de trabalho. Como que a arquitetura pode acontecer? Vocês já pararam para pensar, quando vocês se formarem, por exemplo, o que vocês querem fazer? O maior sonho dos jovens arquitetos vou abrir meu escritório. Como que é esse formato? Qual que é esse desafio, né, de abrir um escritório? O nosso pensamento veio se construindo dentro de uma ideia de trabalho remoto. Como assim, né, trabalho remoto? Eu acho que as nossas relações se tornaram tão fluidas, tão diferentes do que eram quando eu me formei, por exemplo, que quando eu me formei eu fui buscar uma mentoria com o Sérgio Parada e existia um escritório físico para a gente conseguir desenvolver os projetos, né? E a maior parte dos escritórios funcionavam assim, com um arquiteto principal, onde vários outros jovens arquitetos ficavam orientados debaixo da asa dele para que a gente conseguisse produzir projetos. E essa experiência toda, ao longo desses 22 anos de formado, foi me mostrando que as relações estavam mudando e que novas possibilidades estavam se abrindo. Então, eu vou fazer essa pergunta de novo para vocês. Vocês já pensaram na possibilidade de trabalho remoto? Como é um trabalho remoto? Significa, por exemplo, que eu posso estar trabalhando com alguém que está trabalhando, mas está na praia, por exemplo. Eu conheço uma arquiteta incrível que ela é muito antenada com tudo, e ela fala o seguinte: quando a gente foi questionando essas novas relações de trabalho, a gente sentou num café para conversar e ela falou: olha,
O que vocês estão propondo, na verdade, os meus amigos todos na Europa já fazem. Inclusive, eu estava conversando com fulano e ele estava de férias com a esposa e ele estava na Índia de férias trabalhando, né? Mas como assim na Índia de férias trabalhando? Tipo, eu também quero isso, né? Como que funciona isso, né? Por que o trabalho remoto, por que eu estou trazendo essa possibilidade de trabalho remoto? Porque eu acredito que nessa nova era, é uma era que desperta o sentido da autonomia, da gente ser o nosso próprio condutor, né? Aquela velha máxima de eu vou ensinar você a pescar, não vou te dar o peixe, é mais ou menos isso. Mas você está permitindo que a pessoa cresça por si mesma. Então ela vai tomar as decisões. É como se a gente estivesse trazendo de volta as rédeas da nossa vida para as nossas mãos, né? Então a gente consegue, com essa relação de trabalho remoto, trazer mais autonomia para as nossas relações de trabalho. Como assim, né? O que você quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que existe uma possibilidade chamada officeless, né? Que é o que a gente vem praticando há um pouco mais de um ano. Então, o que significa ser officeless? É a mesma coisa que fazer home office? Na verdade, não. Ser officeless significa que eu tenho uma empresa, mas essa empresa ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu posso trabalhar com várias pessoas que estão em lugares diferentes, não só na minha cidade, mas também em outros lugares do mundo. Quais são as vantagens, né, que a gente tem desse trabalho officeless? Ser officeless me traz mais flexibilidade porque eu posso, uma flexibilidade de horários, né? Eu posso fazer o meu horário, eu posso fazer o meu lugar físico. Ou seja, eu tenho uma liberdade geográfica que eu posso trabalhar tanto aqui em Brasília, porque eu moro aqui, mas eu posso me mudar para outro país e continuar trabalhando e meu escritório vai funcionar do mesmo jeito. Eu aumento meu networking porque, na verdade, eu não estou fazendo home office. Eu estou officeless, significa que eu não tenho espaço físico, mas eu sou uma empresa. E eu posso trabalhar, por exemplo, em coworkings. Ou eu posso trabalhar, por exemplo, num café, que é o que eu mais gosto de fazer. Até porque existe a seguinte situação. A gente... Como eu falei, a gente não consegue dentro da faculdade, e eu falo isso porque eu também dou aula há 15 anos, né? E a gente não consegue na faculdade, por exemplo, falar bastante a respeito de práticas profissionais, né? E aí, quando a gente sai da faculdade e quer abrir nosso escritório, uma das maiores dificuldades que a gente tem é como é que eu vou captar cliente? Né? Como que eu vou fazer o giro da minha vida financeira? Né? Eu preciso ter um contrato. Como é que esse contrato acontece? Quando eu me formei, em 97, existiam os grandes escritórios e que as pessoas se conheciam de alguma forma, um networking, né? E os contratos, na verdade, eles aconteciam quase que naturalmente. Hoje em dia, a gente tem muito mais gente no mercado, né? E na verdade, a gente precisa praticar outro marketing que não seja o marketing da esperança. Que é aquele marketing que a gente abre um escritório, tudo lindo, escritório físico com custo, e aí a gente fica esperando o telefone tocar ou alguém bater na porta pedindo um projeto, né? E na verdade não acontece assim. A gente precisa fazer uma captação ativa. Quando a gente está na rua, por exemplo, trabalhando num café, eu estou gerando networking, estou conhecendo pessoas que, de alguma forma, elas podem me trazer algum contrato, algum projeto. Além disso, ser officeless também é um estímulo à criatividade. Porque eu preciso, muitas vezes, trabalhar ou em outros formatos, ou em outros lugares, ou com outras pessoas que vão me exigir que eu tenha soluções diferentes para os mesmos problemas. Isso é um pouco de design thinking, né? Além disso, a gente tem ainda novas conexões que são formadas e a gente pode ter mais equilíbrio na nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. Essa coisa, por exemplo, eu que sou mãe de filhos gêmeos, eu sofri durante muito tempo isso, daquela angústia de eu ter que estar no escritório trabalhando e eu ter que estar em casa com os meus filhos, né? Então a gente consegue fazer os nossos horários, então a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio nas nossas vidas. Agora, obviamente, como tudo na vida, não é um caminho fácil, mas nenhum caminho é fácil, né? Talvez esse seja a nossa grande descoberta na vida, a gente precisa descobrir o prazer do caminho, né? De trilhar o caminho, e ele exige algumas questões. Exige que a gente tenha mais autonomia, que a gente seja dono do nosso tempo, que a gente tenha disciplina, né? Uma autodisciplina,
que eu tenha confiança no que eu estou fazendo, nos meus processos de projeto, por exemplo, de gestão, que eu tenha uma comunicação mais efetiva, não só minha com a minha equipe que está remota, mas da minha equipe, do meu escritório, com as outras pessoas, né? A minha comunicação interna e a minha comunicação externa. Mas eu preciso amplificar a questão da comunicação. Também vai me exigir que eu tenha uma gestão de projetos mais eficiente, para que esses projetos consigam ser concluídos da maneira mais tranquila possível, mais eficiente e produtiva possível. Entretanto, sem a necessidade de estar todo mundo junto ali, aquelas 8, 10 horas por dia. E eu também preciso de espaços que me permitam uma diversidade de atividades, né? Para que eu consiga, por exemplo, fazer uma reunião com o cliente, ou que eu consiga fazer uma reunião com uma equipe de trabalho, ou que eu consiga desenvolver uma tarefa que demande mais espaço, ou até mais paredes, para eu conseguir fazer uma reunião mais efetiva, né? Tudo isso, na verdade, para a gente falar a respeito da ressignificação da forma de trabalho. As nossas relações mudaram, porque o mundo mudou, porque existe mais tecnologia, né? E com a tecnologia, a gente conseguiu realmente mudar os nossos processos projetivos, os nossos processos gerenciais. Então, qual é a melhor forma de trabalhar? Qual que é a sua forma de trabalhar que é mais adequada para você, para a sua vida, né? Inclusive para quem está começando. Para lembrar o seguinte, que o escritório físico, ele é uma opção, ele não é mais uma obrigação. Importante é a gente perceber que o nosso trabalho é que vai fazer a diferença, o nosso produto que vai ser entregue é que vai fazer a diferença. E não necessariamente eu tenho um escritório com uma logomarca e uma placa na porta. Se a gente for parar para pensar, nos outros países a gente já tem essa prática há muito mais tempo, né? Não importa se você tem um escritório físico, importa qual é o produto que você está entregando. É um produto de qualidade, né? Você está entregando transformação para o seu cliente, você está entregando bem-estar, está entregando valor para o seu cliente, então está valendo, né? Você não precisa necessariamente ter um espaço físico para você desenvolver o seu trabalho. Na verdade, o projeto ele não necessita de um endereço, né? E aí, o que a gente pode fazer nessa nova relação é planejar a experiência que a gente quer ter. Tanto a nossa, do nosso dia, do tipo, hoje eu vou trabalhar num café, né? Por exemplo, sexta-feira eu tenho uma agenda já de reuniões que vão acontecer todas numa padaria aqui na 211 Sul, né? De 7h30 da manhã até as 11 da manhã, de 7h30 às 11. Então, com pessoas diferentes, né? Qual que é a experiência que eu quero ter? Olha, nessa sexta-feira eu quero ir para a padaria porque eu tô super afim de comer aquele pão que tá me fazendo uma propaganda no Instagram há um tempão. Tudo bem, é isso. E eu quero ir lá trabalhar com cheiro de pão, né? Mas eu posso planejar a experiência do meu cliente. Por exemplo, na semana passada eu fui apresentar uma proposta para um cliente, um possível cliente, que é um cliente comercial, e que tem toda uma ideia diferente a respeito do trabalho, né, que é uma empresa de educação corporativa, e eu fui apresentar essa proposta no mercado do café, que é projeto do escritório, justamente para que as pessoas consigam perceber o que eu consigo transformar o espaço, né? Ou seja, eu posso planejar a experiência das pessoas. Quais são os novos formatos da arquitetura? Como que a gente pode se reorganizar? Eu preciso necessariamente ter um escritório físico? Eu preciso necessariamente trabalhar da forma como as outras gerações trabalharam? Eu acredito que não. Na verdade, eu acredito cada vez mais nessa forma mais fluida. E aí vem uma seguinte pergunta. O que você faz hoje que pode ser ainda melhor? Qual é o formato que vocês trabalham hoje em projeto, dentro da escola ainda, mas que vocês acreditam que essa é a forma correta e que pode ser melhorada ao longo do tempo, principalmente quando vocês saírem daqui, né, da faculdade? Como é que você se vê quando você se formar? Qual a expectativa que vocês têm? Qual que é o seu sonho, né? E é nessa direção que a gente tem que andar. Da gente realizar os nossos sonhos, né? E eu tenho certeza, tenho convicção que esses sonhos eles estão conectados diretamente com o seu propósito, né? Com realização profissional, com reconhecimento, com um produto de qualidade. Mas nada disso te exige um escritório físico, não necessariamente. Pode até ser que seja esse o caminho. Como eu falei,
toda a arquitetura, ele se tornou officeless em abril do ano passado. E como que isso aconteceu, né? A gente teve 2 clientes, mais ou menos em paralelo, um cliente na Alemanha e um cliente na Bélgica. E aí, quando a gente terminou os projetos, a gente tem uma prática de lições aprendidas. Quando a gente finaliza um contrato, a gente para fazer uma análise de o que aconteceu nesse projeto que deu errado e que a gente precisa consertar, o que aconteceu nesse projeto que pode ser que deu certo, mas pode ser melhorado, né? E, na verdade, isso é uma coisa muito importante, porque, de modo geral, os arquitetos não praticam muito essa análise, que é uma análise de dados, né? Que é uma parte administrativa. Quando a gente faz isso, a gente tem um monte de insights. E quando a gente terminou esses contratos, a gente parou para se perguntar o que deu certo nesses 2 contratos, né? Um cliente na Alemanha, um cliente na Bélgica, e aí é totalmente diferente, deu tudo tão certo, foi tudo tão fluido. E foi tão bom que o cliente da Alemanha, principalmente, que era um cliente extremamente exigente, a gente começou os nossos processos com as documentações que a gente normalmente faz, né, que é um termo de abertura de projetos e tal, e a gente foi enviando essa documentação e o cliente, ele ligava pra gente, né, ou FaceTime, e falava: eu tô impressionado com isso que está acontecendo, eu nunca imaginei que arquiteto fosse organizado desse jeito. Porque a nossa fama é mais ou menos assim, né? De que a gente entrega projeto quando dá, acontece umas coisas assim. E a gente precisa mudar essa imagem que a gente tem. Quando a gente, então, terminou esses contratos, a gente percebeu, gente, deu tão certo que eu não preciso de um escritório físico. E o escritório físico, ele tem um custo elevado, que é um custo de aluguel, né? Que é um custo de condomínio, de luz, de telefone, de internet, de funcionários, de uma série de custos que a gente precisa ter para funcionar, né, para ter o nosso open door, e na verdade não é necessário. E aí a gente teve uma grande sacada, olha só, a gente pode funcionar do mesmo jeito sem ter esse custo fixo. E na verdade, mais do que isso, a gente pode inclusive expandir a nossa equipe, porque se eu precisar de algum profissional que esteja em algum outro lugar do Brasil ou do país, ele pode fazer parte da minha equipe. Sabe quando a gente abre as portas e fala, gente, olha, estamos contratando. Quando você fala estamos contratando, teoricamente é na mesma cidade. Mas, poxa, tem um cara que é fantástico em 3D em outra cidade. Por que ele não pode fazer parte da minha equipe? Quando eu não tenho escritório físico, isso é possível. Na verdade, é uma mudança de mentalidade que a gente tem, né? E aí a gente percebeu que a gente podia mudar todo o nosso escritório, todo o nosso esquema. Mas isso não começou exatamente com esses clientes que a gente teve da Alemanha e da Bélgica. Isso começou antes. Só que a gente só foi se dar conta disso agora, há pouco tempo, né? Que é aquela análise que a gente faz quando a gente olha para trás. A semente que a gente plantou, na verdade, ela foi plantada há mais ou menos 4 anos atrás. Quando a gente fez um projeto que se chamava Casa 68. E a gente tinha um escritório físico aqui na Asa Sul. E a gente saiu desse escritório físico, fomos para um escritório físico na Asa Norte, vizinhos aqui do estúdio MRGB, do Hermes e do Igor. E aí a gente estava lá meio apertado e a gente tinha uma equipe de mais ou menos, nós éramos em 8 pessoas mais ou menos, numa sala pequena, e a gente fez um curso. A gente fez um curso sobre empreendedorismo criativo da escola de cursos abertos, cursos livres, que se chama Perestroika. E a Perestroika, quando ela veio para Brasília, foi o primeiro curso que ela deu, eles fazem um esquema de Lean Startup. Então, tipo, custo zero. Eles contratam 2 pessoas que eles denominam de diretores de whatever, e esses diretores de whatever, eles são encarregados de montarem a primeira turma. E fizemos esse curso. Na época, eu e minha sócia, e aí fizemos esse curso, e graças a Deus ela fez esse curso junto comigo, porque o curso explodiu a cabeça da gente. E olha, você pirar sozinha é muito ruim, né? Porque tá todo mundo achando tudo normal e você tá, tipo, né? E aí, fazendo esse curso, mudou uma série de coisas que a gente acreditava, de valores que a gente tinha. A gente ia para a aula e a gente voltava para o escritório e mudava o layout do escritório, a gente mudava tudo no escritório.
E a gente tornou o escritório muito mais horizontal, muito menos hierárquico, sem muito aquela situação de eu sou o chefe e vocês me obedecem. Mas, olha, as informações do projeto são essas. A gente precisa, por exemplo, desenvolver esses desenhos, esses 50 desenhos dessa etapa de trabalho, a gente precisa desenvolver em X tempo. Significa que a gente precisa produzir tantos desenhos executivos por semana para a gente conseguir cumprir o nosso cronograma de trabalho e a gente conseguir ter lucro. Porque não se enganem, os nossos escritórios eles precisam dar lucro. A gente não pode achar que a gente vai fazer trabalho voluntário, né? Eu acredito realmente que a arquitetura é uma disciplina que tem por essência servir. A gente quer servir a comunidade, a sociedade, a gente quer fazer o bem às pessoas, mas a gente precisa pagar as nossas contas, a gente também precisa desse reconhecimento financeiro, né? Que o reconhecimento financeiro nada mais é do que o reconhecimento físico, material, de que o que você está fazendo está dando certo, né? E aí, com a perestroika, eles propunham uma série de novas relações. E a gente tinha 2 estações de trabalho que estavam livres num determinado horário do dia. E aí a gente falou, olha, vocês não querem, vocês 2 diretores de whatever, vocês não querem vir trabalhar aqui com a gente abre espaço para vocês, porque a gente, na verdade, queria o networking, a gente queria saber o que eles estavam fazendo, a gente queria se atualizar. Até porque só tinha gente diferente nessa escola. Só tinha doidão, assim, sabe? A gente tinha aula com gente furada e desenhada do corpo à cabeça, sabe? O corpo inteiro, dos pés à cabeça. Então a gente queria saber o que essas pessoas estavam falando, né? E esse curso foi tão impactante na nossa vida, e uma adrenalina, sabe? Eu assim, gente, eu ia para outra aula assim, olha, eu quero na veia, me dá na veia, assim, porque eu quero mais, eu quero saber por que eu estava tão escondida, assim, por que eu não sabia dessas coisas até então, né? Onde é que eu estava no planeta que eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas que eu estou ouvindo nesse curso, né? E aí eles vieram trabalhar com a gente. E quando eles vieram trabalhar com a gente começou a sonhar junto. E a gente começou a perceber que a gente queria, poxa, eu quero uma sala que eu possa fazer uma maquete física. Eu quero poder ter uma impressora 3D e cortar minha maquete física dentro do escritório. Eu quero ter uma galeria de arte, porque eu quero promover encontros. E a gente começou a sonhar junto. Nós, o Todo Arquitetura e a Perestroika. E aí, obviamente, uma sala de 30 metros quadrados ficou muito pequena para o tamanho dos nossos sonhos. E a gente resolveu alugar uma casa na 705 Sul, que se chamava Casa 68, que era um centro cultural. Nós ficamos lá juntos durante mais ou menos 6 meses. O que a gente queria? Qual que era a nossa proposta? A gente queria escritórios autônomos, gente que entendia que para o crescimento não era necessário ter alguém que pegasse a tua mão e te puxasse. Não, era eu tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos e eu quero crescer. Você tem essa mesma mentalidade? Então vamos crescer juntos, né? Então a gente queria escritórios autônomos, donos de si, amantes de cultura, amantes de arte e que a gente conseguisse fomentar a cultura e a gente tivesse as nossas relações enriquecidas através dos contatos de todo mundo, né? Ou seja, a gente queria crescer dentro da diversidade. E funcionou como se fosse um condomínio, mais ou menos. Essa era a proposta inicial, né? A gente queria um espaço que fosse menos careta, mais descolado, que a gente tivesse liberdade, que a gente pudesse respirar, assim, sabe? Expandir o que a gente acreditava, os nossos valores, né? A gente queria espaços que fossem mais criativos. A gente não queria um espaço tipo escritório careta, né? Que eu preciso chegar lá e ter uma mesa com uma cadeira de um lado, vou receber o cliente do outro, sabe? A gente queria revisitar essas relações todas de trabalho, né? Então a gente queria espaços mais criativos. A gente queria espaços que proporcionassem para a gente e para todos os nossos clientes mais interação, que a gente conseguisse dialogar melhor, né? Que a gente conseguisse enriquecer as nossas relações. Espaços que estimulassem a vida coletiva, que a gente conseguisse, por exemplo, fazer o que a Perestroika fazia nos cursos. A Perestroika tem um hábito que na frente da sala tem uma geladeira com bebidas diversas, inclusive cerveja, porque nessa escola você pode beber cerveja durante a aula, né? É totalmente disruptiva a escola. E você tem uma bandeja com várias comidas diferentes e uma caixinha com dinheiro. Ninguém controla.
Você vai lá, faz a sua compra, pega o seu troco e você vai embora. E no final do mês, tudo fecha, a conta fecha. Ninguém fica devendo, assim, sabe? É impressionante. Então a gente queria um espaço que estimulasse a vida coletiva, que estimulasse uma vida de confiança, porque para você ter uma vida coletiva você precisa ter segurança e confiança nas suas relações, né? Mais do que a gente dividir custos, a gente queria somar experiências. Até porque alugar uma casa na 705, só o aluguel custava quase R$6.000. Então a gente tinha, não era só viabilizar financeiramente, mas a gente queria aumentar o tipo de ações que a gente tinha, né, dentro de cada profissão. Como é que a gente conseguia juntar tudo isso, né? Como que aconteceu? Então, a gente procurou primeiro um lugar que fosse viável, de acesso fácil para todo mundo, por isso a gente escolheu a W3, até porque vários membros da Perestroika, eles nem têm carro, a maior parte deles anda de bicicleta, né? E vou falar para vocês, eles são empresários. O criador da Perestroika, o Thiago Matos, é um dos caras mais impressionantes que eu já conheci na minha vida. Ele tem 38 anos hoje, mas na época ele já tinha 13 empresas, né? Então é um cara que foi convidado para participar do curso da Disney NASA, é um cara que foi convidado para dar aula na Universidade de Israel sobre futurismo, é o cara, assim, sabe? E eles venderam os próprios carros, eles realmente vivem isso porque eles acreditam nisso. Então eles não têm carro, então tinha que ter um lugar que de fácil acesso, né, de transporte coletivo. A gente escolheu a W3 e escolhemos uma casa, porque a gente também queria essa ideia do aconchego, assim, de você ser bem recebido, do acolhimento, né? Então escolhemos uma casa. A gente tinha um programa que inicialmente era um programa dividido em 2 pavimentos, uma casa que tinha 2 pavimentos só, e que a gente pudesse trabalhar, pudesse conversar, a gente pudesse ter um jardim que a gente queria plantar, né? Isso parece meio Haribo, assim, né, gente? Mas assim, é porque a gente acredita nesse equilíbrio de você ter contato com a natureza. Então a gente tinha uma área de reunião no jardim, né? Por exemplo. Então a gente queria várias atividades ao mesmo tempo e que a gente conseguisse, por exemplo, como a gente passava o dia, uma casa tem uma cozinha, então a gente pode levar a nossa comida, a gente pode fazer a nossa comida, né? A gente pode fazer o nosso almoço, e o nosso almoço pode se tornar um almoço coletivo, uma reunião coletiva de troca de ideias e de experiências, né? Até o momento que a gente tinha um escritório físico, a gente tinha uma prática de uma vez por mês, a gente reunia o escritório para a gente poder fazer essa troca de experiências. Quando um fazia um curso, essa pessoa que fazia o curso, ela tinha a obrigação de dar a aula desse curso para as outras pessoas da equipe. E aí a gente fazia com que todo mundo crescesse. E a gente fazia muitas vezes um jantar nessa casa para a gente poder compartilhar essas experiências, né? Então a gente tinha algumas áreas privativas da casa, escritórios, né, que funcionavam, e umas áreas de uso comum, onde a gente podia realmente efetivar essas trocas, né? E a gente montou um modelo de gestão. Como é que a casa vai funcionar, né? Porque as coisas não podem ser soltas, né? A gente precisa fazer um planejamento disso. Então a gente montou um modelo de gestão baseado nas nossas referências, né? Aí a gente tinha um enquadramento, assim, né? As pessoas podiam trabalhar no modelo unidade de vizinhança, que aí eu compartilhava os espaços com outras pessoas, né? Em espaços comuns. A gente tinha um espaço que era a quadra, que eram os escritórios fechados, e eu tinha o bloco, que eram espaços maiores privativos daí, né? Enfim, a gente montou todo esse modelo para a gente conseguir, inclusive, vender nossa ideia para os parceiros que a gente gostaria de chamar, né? Que eram outros empresários além da Perestroika. O que a gente ganhava com isso, além da nossa convivência, né? A gente ganhava, na verdade, muitas coisas, mas a gente tinha uma economia de custo, porque, afinal de contas, a gente estava dividindo um espaço grande, né? Só aluguel R$6.000, fora funcionário para limpar, segurança, contra incêndio, contra roubo, uma série de coisas assim. Mas a gente tinha, então, economia de custo, a gente tinha uma liberdade muito grande, porque a gente, por exemplo, a garagem da casa foi transformada numa galeria de arte, né? Então até o Hafger foi fazer uma exposição lá e vendeu pra caramba até no dia. A gente teve um projeto com um empresário de São Paulo chamado A Vizinhança, que ele trouxe várias ideias para a cidade, com vários palestrantes diferentes.
fizemos exposição de design gráfico, de joalheria, né? Então uma série de coisas assim. Então a gente tinha muita liberdade, muita flexibilidade de usar os espaços. A área de serviço da casa virou uma área de reunião super legal, com iluminação zenital, né? Então a gente tinha essa condição de realmente amplificar a nossa troca de experiências. O networking é incrível, porque as pessoas que estavam na casa, elas traziam outras pessoas, então às vezes você precisava de algum assunto, de uma pessoa específica para determinado trabalho, e aí um outro morador da casa falava, olha, eu conheço uma pessoa que pode fazer isso para você, né? Então a gente aumentou em muito, né, o nosso networking. E é claro, fora isso, a gente fica muito mais inspirado, a gente estabelece novas conexões e a gente tem que entender isso como um estilo de vida, né? Essa coisa de vou vender o carro realmente para poder ficar alinhada com as coisas que eu acredito aqui, né? E isso, na verdade, deu frutos. A gente plantou aquela semente lá há 4 anos atrás e essa semente ela realmente floresceu. E ela se transformou não só no Officeless hoje, mas a gente levou essa experiência, por exemplo, para alguns projetos da gente, como eu trouxe um para vocês verem. A gente tem um sistema educacional como um todo, que é um sistema que está atrasado, né? A gente vem buscando, eu como professora eu vejo que dentro de sala de aula a gente tenta ir acompanhando todas essas modificações, porque o mundo mudou muito, né? E a gente, e normalmente a gente tem processos muito rígidos em relação à educação. A gente foi chamado, em 2017, a gente foi chamado para fazer uma intervenção lá na Casa Thomas Jefferson, do Lago Sul, que é projeto do professor Galbinski, que era o meu coordenador do CEUB até o começo desse ano, né? O Galbinski é um grande arquiteto, eu tenho uma admiração enorme por ele, e é um projeto que é um símbolo da nossa arquitetura da cidade, realmente. Vocês todos devem conhecer um prédio de tijolinho, lá no Lago Sul, e a gente foi convidado a fazer essa intervenção, que é um centro bilíngue, lá na Casa Thomas Jefferson, onde era a biblioteca da Embaixada Americana. A Casa Thomas Jefferson, para quem não sabe, é um conselho cultural, e esse conselho cultural recebe incentivo do governo americano, né? Então existia esse espaço reservado para a biblioteca da Embaixada Americana. Só que ninguém usava, até porque pouca gente conhecia. E era um espaço que estava lá vazio e eles querendo implementar um programa novo. E quando a gente foi chamado, obviamente, a primeira coisa que a gente foi fazer foi conversar com o Galbinski, pedir licença, né, para a gente poder entrar no projeto dele, até porque o Galbinski não faz interiores e a gente não faz muita distinção entre o que é arquitetura de interiores. Para mim, tudo é arquitetura. A gente vive, né, dentro de arquitetura, a gente dorme na arquitetura, a gente acorda na arquitetura, então todas as nossas relações são de arquitetura. E aí fui conversar com ele, falar, olha, professor, estão nos chamando para fazer esse projeto de interiores lá na sua unidade, e eu queria saber se está tudo bem, né? E é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque a gente tem que praticar a ética, né, nessas situações. E ele falou, claro, sem problema, quando estiver pronto, me mostra, porque eu quero conhecer. E quando a gente faz isso, quando a gente pede licença, é tão melhor, porque a gente não entra peitando ninguém, assim, sabe? Desafiando, passando por cima de ninguém. Ao contrário, a gente tem o apoio desse arquiteto, que é o arquiteto autor do projeto. E aí, a Thomas Jefferson, ela tinha para esse programa, que era um programa inovador. É a primeira unidade que eles fizeram, que eles implementaram esse programa, né? Eles também não sabiam como é que ia funcionar esse programa. A gente montou o programa de necessidades junto com eles, porque quando a gente sentou para conversar, nem eles não sabiam o que eles queriam. Nem eles sabiam se eles queriam salas fechadas, salas abertas, quais eram os espaços. Então a gente sentou junto para conversar. E a gente entendeu que o que eles estavam propondo também era o que a gente acreditava, né? Da educação como uma ferramenta de transformação, que a gente precisava trazer para a escola essa experimentação da vida, de conhecer essas relações que a gente tem dentro de casa, por exemplo, e a gente levar isso para os outros ambientes, né? De explorar o mundo. Mas como é que a gente ia fazer isso com crianças de 4 a 12 anos, para que elas se sentissem seguras dentro dessa nova
proposta de educação. Então a gente foi buscar na nossa cidade as referências para essas crianças, afinal de contas, por mais que a gente ande de carro, e as relações quando a gente anda de carro são totalmente diferentes da relação quando a gente anda de ônibus ou a pé, né? Mas a gente foi buscar na cidade as referências conhecidas dessas crianças para que elas se sentissem num ambiente seguro e se soltassem para essa nova proposta pedagógica que seria introduzida na escola, né? E aí buscamos então na cidade, primeiro na cidade, as relações de urbanismo que são definidas por eixos, né? Então a gente levou esse partido, né? Essa solução estratégica de ter um eixo regulador para dentro do centro bilíngue. A mesma coisa a gente fez com a arquitetura, né? A gente trouxe esses elementos compositivos, dessa transparência, dessa permeabilidade para dentro do nosso ambiente de educação. Também os planos das fachadas, também como transparência, como essa possibilidade de flexibilidade de espaços, né? E a paleta de cores da escola, do projeto, foi proposta a partir das cores de Brasília, né? Da nossa terra, que é uma terra vermelha, do nosso céu, que é único, né? De um azul super bonito, da cor dos nossos edifícios, também dos grandes planos. Então a gente pegou as referências da própria cidade e transformou isso em projeto. Com algumas referências ainda do tipo, a gente tem os nossos IPs, eles são muito significativos para a gente, né? Muito presentes na nossa vida, e a gente levou essas cores dos IPs para cada sala de aprendizagem, né? De forma que a gente fez uma referência, uma metáfora de como a gente também, os IPs florescem, a gente também queria que as crianças florescessem dentro daquele espaço de confiança e de nova educação. Então, esse aqui essa escola, né? O prédio da Thomas Jefferson Lago Sul. A nossa intervenção foi nesse espaço aqui, que tem aproximadamente 500 metros quadrados, um espaço riquíssimo, de arquitetura riquíssima, que a gente tomou o maior cuidado para a gente não fazer nenhuma alteração. Eu posso dizer com bastante tranquilidade que a única coisa que a gente mexeu foram nas esquadrias, que aqui elas eram janelas, e a gente transformou essas janelas em portas, mas seguindo o mesmo desenho das esquadrias que foram desenhadas pelo professor Galbinski anteriormente, né? E a gente só trocou de ferro para alumínio, porque elas estavam já muito deterioradas, mas é exatamente o mesmo desenho, a mesma cor, só permitindo daí o acesso aos jardins, que a gente tem um jardim aqui e um jardim aqui, né? E essa parte aqui é toda a parte interna do centro bilíngue. Ampliando, então, e trazendo o partido arquitetônico para cá, a gente criou, então, esse eixo de acesso e de distribuição, né? Então, entra-se por aqui. Aqui a gente tem uma sala multiuso, um espaço maker, né? As crianças, nesse espaço, nesse maker space, elas aprendem fazendo. Então, por exemplo, elas aprendem a fazer circuitos elétricos, elas aprendem a usar a impressora 3D e a fazer impressão 3D. Realmente elas põem a mão na massa. Aqui são duas salas de aprendizagem, os apoios dos banheiros, que a gente basicamente trocou revestimentos, e a parte gourmet, que a proposta pedagógica é aprender matemática na cozinha. Então elas vêm aqui na horta, plantam, colhem, trazem as coisas para cá, produzem algum alimento e elas convertem, por exemplo, de quilo para grama, né? Então elas aprendem matemática fazendo outras atividades. Elas conseguem entender, responder aquela pergunta que os meus filhos fazem quase toda semana. Por que eu estou aprendendo isso? Vou aplicar isso aonde? Sabe? Então, na verdade, aqui as coisas são mais presentes, assim, né? E a biblioteca. E aqui o espaço de trepa-trepa e a horta, como eu já falei. O que acontece? Dentro desse eixo aqui que a gente criou de distribuição, a gente tem essa parede no fundo, que é uma parede muito grande, né? E que tem um impacto visual muito forte quando a gente entra. Então a gente propôs para essa parede um painel que tivesse um significado muito grande, né, para a escola. E onde que a gente foi buscar esse significado, né? Todo projeto tem que ter um conceito, né? Tenho certeza que os professores de vocês também falam, qual que é o seu conceito do projeto, né? O que você está fazendo, né? Enfim, e aí a gente foi buscar esse conceito na seguinte situação. Um centro bilíngue é um lugar que se propõe a ligar dois pontos, né? Que se propõe a ligar duas culturas. O que liga dois pontos é uma ponte. E como eu morei em São Francisco, eu tenho uma paixão louca pela cidade e pela Golden Gate Bridge, né?
eu pedi pro pessoal, olha, procura uma imagem da Golden Gate no final do dia, porque a Golden Gate é vermelha, né? Mas procura uma imagem no final do dia que ela já esteja mais azulada, assim. Então, pegamos a imagem, pixelizamos a imagem, marcamos uns pontos que tinham mais ou menos a mesma cor nessa imagem e ligamos os pontos dessa malha que a gente criou, né? E para viabilizar isso, então isso é a Golden Gate Bridge pixelizada e a gente tirou 5 cores que já estavam na própria imagem e criamos esse painel. Para a gente viabilizar esse painel, porque a gente não pode só criar, nós como arquitetos, a gente não pode ficar viajandão, criar um negócio que não pode ser executado, né? Se você quer viabilizar, e na verdade esse é o nosso grande ponto, projeto que fica guardado na gaveta, eu não tenho interesse nele, eu quero um projeto que ele seja construído. Para ele ser construído, eu preciso criar estratégias para que ele seja edificado, né? Então, no caso desse painel, como em várias outras situações, a gente criou uma malha. E essa malha é uma malha de 20 por 20 que permitiu a gente ligar aqui os vértices, né? E executar isso em pintura, isso é tinta, né? Todo mundo entra e fala, nossa, parece um 3D assim, mas não é só tinta. E como que a gente fez isso na obra? Não sei se vocês já viram isso, quando a gente está fazendo gesso, forro de gesso, por exemplo, que vai instalar as luminárias, eles pegam um fio e colocam um pozinho colorido e aí marcam um ponto aqui e outro ali com um prego e aí eles pegam esse fio e batem no teto para marcar uma linha reta, né? A gente fez a mesma coisa na parede, né? Então, nessa parede aí de 12 metros de comprimento, a gente, na obra, o construtor, o executor, assim, ele, você tá louca? Como é que eu vou fazer isso? Eu, não, calma, tem um jeito muito fácil da gente fazer isso, né? O Atos Bulcão já mostrou isso pra gente, há muito tempo atrás. E aí a gente foi e marcou essa quadrícula toda na parede, e aí os meninos, os estagiários foram lá, passaram 2 dias se divertindo, marcando os pontos, ligando os pontos e marcando quais eram as cores, né? Ficaram super felizes. E o resultado foi esse. Né? É um espaço super lúdico, as crianças adoram, aliás, todo mundo adora. É um lugar que... sim, e uma coisa importante, né? A gente criou o painel aqui em pintura e isso daqui é mobiliário, né? Marcenaria. Uma das primeiras coisas que a gente fez nesse projeto foi, como eu sabia que a estrutura do prédio eu não ia alterar, a maior intervenção que eu faria seria de marcenaria. Então, antes de eu começar o projeto, para eu evitar retrabalho e fazer já, desde o início, a compatibilização de dados e informações, eu tenho certeza que os professores de projeto falam de compatibilização de projetos para vocês, a gente foi lá no nosso fornecedor de marcenaria e falou, olha, a minha ideia é essa. Como é que eu posso transformar essa minha ideia em realidade com redução de custo, porque eu preciso ter um orçamento enxuto para eu conseguir construir. E eu não quero ter retrabalho, porque fazer projeto e ter que redesenhar esse projeto porque eu errei lá no começo, para mim é o fim do mundo. Onde o nosso lucro vai embora é exatamente nesse ponto, né, do retrabalho. Então quem está na vida prática, né, dos nossos escritórios, a gente sabe que retrabalho para a gente é um dos nossos piores demônios, assim. Então a gente foi lá e criou uma malha para esse mobiliário também. Então são módulos dentro de uma outra malha, né, que eu acho que ela está numa malha de 40 por 40, se não me engano. A gente criou essa malha e o que eles inicialmente falaram, não, é impossível fazer com baixo custo, na hora que a gente apresentou a malha, eles falaram, não, assim dá para fazer, né? Aliás, eu acho que quando alguém me fala que, não, isso não dá, aí para mim até é um tempero a mais. Aí que eu pego esse desafio e falo, não, vai dar para fazer. Você pode ter certeza que a gente vai fazer, né? Então aqui é a porta de acesso, né? O início daquele eixo de distribuição. Eu queria que fosse essa ideia de túnel, que as crianças passassem por esse túnel e a partir dali elas deixassem o mundo para trás, que a partir daquele ponto elas estavam vivendo um outro mundo, uma outra realidade, onde elas podiam aprender brincando, onde elas podiam aprender fazendo as coisas, experimentando, né? E como eu falei para vocês, para que tudo isso seja realizado, a gente faz desenho executivo, né? E a gente detalha muito, a gente detalha a exaustão, porque a gente acredita que detalhar é a forma que a gente tem para tornar as coisas possíveis e reais. E detalhamos tudo que vocês possam imaginar, todos os mobiliários, todas as peças metálicas, né? Enfim, tudo para que a gente conseguisse realizar o nosso projeto com o foco, na verdade, no ser humano, né? Nas pessoas que iam usar o espaço.
eu acredito que, na verdade, a gente precisa voltar a se encantar pelo ser humano. A gente precisa colocar o ser humano no foco dos nossos projetos. E é curioso isso porque a gente passa muito tempo na escola, os professores falando, olha, faça uma pesquisa de dados iniciais, quem é o perfil do seu usuário? E parece que quando a gente se forma, a gente esquece um pouco disso, de fazer essa pesquisa, de olhar para esse usuário final. Quem é que vai usar a casa que eu vou projetar? Quem é que vai usar a escola que eu vou projetar? Quem é que vai usar o museu que eu vou projetar? Né? E a gente se esquece de fazer uma pesquisa com todas as pessoas que vão usar aquele espaço. Não é só o visitante, não é só o professor, não é só o funcionário, mas é a pessoa da limpeza, é a pessoa da copa, né? Ou seja, todo mundo que integra aquele espaço precisa ser ouvido, porque quanto mais eles forem ouvidos, mais a gente vai transformar essas informações que eles estão passando para a gente em dados de projeto, né? E mais assertivos serão os nossos projetos. O que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é o seguinte, a gente trouxe esse formato fluido que a gente começou lá com a Casa 68, a gente trouxe esse formato fluido para os nossos projetos também. A gente percebeu que o importante, na verdade, era essas relações que a gente estava formando, né? Das novas relações de educação, das novas relações de trabalho, né? E é muito curioso isso, porque quando eu entrei na UNB, em 92, a gente tinha não sei se ainda é assim, mas a gente tinha uma prática de fazer uma aula inaugural. E a minha aula inaugural em 92 foi com o Niemeyer. E todo mundo se estapeando para assistir, né, o cara falando. E ele falou por quase 2 horas. E cada croquis que ele fazia e arrancava o papel do flip chart, era um monte de gente voando para pegar o papel e guardar aquele papel valioso, né? Mas quando ele terminou a palestra dele, ele falou o seguinte. Ele falou, olha, mas nada disso daqui importa. O que importa mesmo são as pessoas. E eu, que tinha 17 anos, desdenhei disso, né? Falei, ele tá falando isso porque ele é comunista, né? E as coisas são tão incríveis que, na verdade, eu vim entender isso há pouco tempo. Gente, Niemeyer tinha toda razão, né? O que importa mesmo, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente se propõe a fazer em arquitetura, os nossos projetos, a gente faz porque a gente quer melhorar a vida de um ser humano que está ali atrás, né? Como a gente também quer melhorar as nossas relações de trabalho, a gente também quer trazer novos formatos, novas perspectivas para o trabalho que a gente está fazendo e assim fazer sentido, né, da nossa relação de trabalho com o que a gente está propondo para os nossos clientes. É importante que vocês percebam, e acho que é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, que a arquitetura, na verdade, é só um palco. O que importa é o que está sendo encenado ali. É a história que está sendo contada naquele palco. A arquitetura é só um caminho que vai receber essa história. O mais importante são essas pessoas para quem a gente projeta, né? Independentemente do que a gente faça, do caráter do edifício, da tipologia, da escala do edifício, a gente precisa ter sempre em mente esse espírito universal, né? Essa ideia do coletivo, da colaboração, de que a gente faz parte de um todo, de um conjunto, que onde a gente mexe um nó, a gente afeta todo mundo que está em volta, né? E aí a gente transforma, obviamente, através das nossas ferramentas, do nosso conhecimento, a gente transforma um espaço num lugar, né? Um programa num ambiente, em um projeto utilizado em atividades, e obviamente as pessoas vão ter prazer em usar esse lugar. A era de Aquário, na verdade, ela não é uma mudança de era, ela é uma era de mudança. É a gente que vai ser agente dessa mudança, né? Então, eu quero que vocês se questionem e pensem qual é o espaço que vai abrigar essas novas relações. Como que a gente, como arquitetos, vai dar respostas para esses novos problemas. Se a gente for pensar praticamente num programa de necessidades de uma residência, a gente agora vai se questionar, precisa ter garagem? Tem tanta bicicletinha na rua, tem tanto patinete na rua,
né? Tem tantas outras opções. Será que agora a gente quer ter uma garagem no nosso programa de necessidades da nossa casa? Será que as pessoas que vão morar nessa casa, são as mesmas pessoas que moravam nessa casa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? As nossas relações nem são mais as mesmas, as famílias nem são mais as mesmas. Antes a gente projetava, há 20, 30 anos atrás, a gente projetava para um casal, um homem e uma mulher com um casal de filhos, por exemplo. A gente não projeta mais para um casal assim. As relações são diferentes. Então, quais são as respostas que a gente vai dar enquanto arquitetos, né? Quais são esses espaços que vão abrigar essas novas relações? Qual é o espaço que vai viabilizar o seu negócio enquanto escritório de arquitetura? Porque o escritório ele não precisa ter um endereço fixo mais. O meu projeto não precisa ter um endereço. Ele pode ter só uma caixa postal, e essa caixa postal pode ser virtual, inclusive, né? Tudo nosso ficou mais fluido. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer para vocês que vocês me encontram no Todo Arquitetura, que é o escritório que eu represento, e a maior novidade, o filho mais novo, né, o filho caçula agora, é o programa In Residence. Dentro dessa ideia de fluidez, a gente também está se aventurando nesse mundo fluido de comunicação e de amplificar essas experiências que a gente teve para outras pessoas também. Obrigada pela atenção de vocês e, se vocês quiserem, aberto a perguntas. Muito obrigada, queridos. Acho que a palestra foi super frutífera. Agradecemos em nome de toda a rede Museu que agradeço pela colaboração. Acesso, sim. Eu acredito realmente que a gente tem que repensar os espaços, as profissões, os acessos, né? O acesso à informação, fez a gente correr para como é que a gente faz as nossas relações. Só que existe eu entendo a visão profissional que você tem parecido, você espera até um dia chegar nesse Com certeza. trabalho, mas existe uma ideia do profissional arquiteto como só o profissional liberal. O profissional arquiteto ele é um profissional liberal dentro da sua natureza, mas existe uma questão também eu não sei se eu consigo ainda ser tão a favor do não espaço, do não entender o arquiteto também como um trabalhador. Acho que é muito na ideia do empreendedorismo é importante, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente vai fazer mais análises, mais assim, que é o Distrito Federal, que é Brasil, né? Esses profissionais liberais, eles estão dentro das nossas reais necessidades. A produção de espaço, ela tá chegando onde tem que chegar. Talvez esse profissional liberal, né, do working, do networking, ele talvez até consiga chegar em algumas carências de espaço que existe aqui em Brasília, mas eu acho que fica ainda um pouco fantasioso, né, essa ideia, né? A gente ainda é um modelo que a arquitetura ainda só está conseguindo chegar no modelo de cliente, no tipo de cliente. E eu acho que é um avanço que tem que se ter de como a arquitetura vai trabalhar para trazer realidades concretas da qualidade da produção de espaço em um campo onde não está tendo, né? Então, assim, eu não sei muito bem se é importante a gente ter esse desenho. Existe esse nicho de trabalho, existe essa forma de trabalho, ela tem que existir, né? Nossa profissão é muito plural, mas acho que também é sempre bom a gente entender que existem umas carências que o profissional arquiteto, dentro desse modelo, não consegue chegar. Assim, né? Tipo, o Oscar Niemeyer tem disso também, né? Ele era, na sua natureza, se dizia comunista, sim, sei lá, mas ele também pensava muito na produção do espaço, né? E tem aquele modelos de complexos de adaptação de poder social, onde ele tentava trazer aí uma produção de moradia porque no nosso país tem gente que quer. Então, eu gosto muito de palestras assim, elas são profissionais, elas são voltadas para técnica, mas acho que a gente precisa se conscientizar como profissional, estou falando dos alunos, só como profissional que a gente tem como arquiteto em outras áreas. E até
Na verdade, assim, olha, o formato que você trabalha não vai interferir em nada na sua ação. Não importa onde você vai agir, né? Você pode, inclusive, teve uma pesquisa recente, né, do CAL, que constatou que só 14% da população tem acesso à arquitetura. E esse acesso não é um acesso financeiro só, é um acesso cultural, um acesso do entendimento do que é o nosso trabalho. E isso independe do formato de trabalho que a gente estabelece para a gente, né? Não importa se eu tenho um escritório físico ou se eu trabalho num café. Isso não faz nenhuma diferença, né? A minha atuação vai ser a mesma. Até porque o meu entendimento é de que o meu escritório sou eu, né? Sou eu que vou gerar. Isso não significa que eu também não encontre com os meus colaboradores agora. Eu tenho uma reunião semanal, física, né? Até porque eu gosto do contato físico também. Mas isso não, eu acho que não interfere uma coisa na outra, entendeu? A nossa atuação, ela tem que acontecer de alguma maneira. Mas agradeço muito, novamente, a presença do Hermes, arquiteto Hermes, Eu que agradeço. Professora Suiene. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. E as portas da universidade estão abertas, vocês são Obrigada. muito bem-vindos.